Ela nunca imaginou que seu último gole de soju seria também o primeiro passo rumo a um mundo onde tudo parecia errado. Mas um único beijo mudaria tudo. Ká sempre se sentiu deslocada, mesmo no mundo real. Entre provas da faculdade e romances frustrados, sua única fuga era um romance histórico que lia repetidamente, sempre se perguntando o que faria se estivesse no lugar da protagonista. Só que, naquela noite estranha, depois de um cansaço extremo e um coração pesado, ela acordou dentro da história. Mas não como a heroína. Ela havia se tornado uma figurante qualquer, alguém esquecida no canto das páginas. E o pior, estava prestes a cometer o erro que mudaria o rumo de toda a trama. Confusa, perdida e desesperada para não interferir no enredo, ela tentou se esconder, observar de longe, esperar tudo passar. Mas uma festa, um vinho estranho e um príncipe mais bêbado do que ela resultaram na famosa primeira noite. Quando acordou nos braços de Lee Byung, o personagem mais temido da história, percebeu que nada mais voltaria ao normal. Ele a olhou como se já fossem algo mais, como se tivessem cruzado uma linha invisível que ninguém poderia desfazer. Para ele, havia honra em manter a palavra, e se passaram a noite juntos, então ela seria sua esposa. E naquele mundo, casamento não era algo que se recusava. A partir dali, tudo virou um jogo de sobrevivência. Ká, agora na pele de Sun Chek, tentava a todo custo empurrá-lo de volta para a protagonista oficial, Jo Eun-ae. Afinal, ela sabia como a história deveria acabar. Só que o destino parecia rir da sua tentativa de controlar as coisas. A cada gesto dela, Lee Byung se afastava mais de Eun-ae e se aproximava dela. Ele começou a desviar do script. Começou a sorrir mais, a confiar mais. E quanto mais ele se abria, mais ela sentiu o coração vacilar. Mas esse não era um conto de fadas, porque Jo Eun-ae, a mocinha da história, não aceitou ser substituída tão facilmente. Com um sorriso doce e uma voz delicada, ela arquitetou planos frios, falsificou cartas, espalhou boatos, manipulou aliados. Tudo para isolar Ká, desmoralizá-la e provar que aquela garota sem nome nunca deveria ter roubado seu lugar. E aos poucos, Ká começou a perceber que Eun-ae não era bem a vítima que o livro mostrava, que por trás da doçura havia uma fome de poder que ela jamais imaginou. Enquanto isso, dentro do palácio, outros olhos também observavam. O príncipe Lee-gyu, sempre à margem, enxergou na confusão uma chance de ascender. Ofereceu ajuda a Sun Chek, mas sempre com um preço. Fez promessas, entregou presentes, protegeu, mas tudo isso com um brilho perigoso no olhar. Era claro que ele também jogava. E naquele tabuleiro, cada movimento custava algo. Quando a xamã real surgiu, dizendo que havia uma troca de almas, um desequilíbrio entre mundos, e que aquele corpo não pertencia àquele tempo, Sun Chek sentiu o sangue gelar. Alguém mais sabia. Alguém sabia que ela não era dali. Em meio a isso, o vínculo com Lee Byung crescia, mas junto dele, a dúvida. Estaria ele apaixonado por quem ela realmente era? Ou pela personagem que ocupava? Seria justo manter o amor dele, sabendo que tudo era uma mentira? E se um dia ela voltasse? Se acordasse no seu mundo de novo, o que aconteceria com ele? As perguntas não paravam. E ainda assim, os olhos dele a faziam querer esquecer todas. Porque quando ele segurava sua mão, quando dizia que ela era a única pessoa com quem conseguia respirar em paz, tudo doía, mas ao mesmo tempo, tudo fazia sentido. Mas havia algo ainda mais urgente: a guerra. Intrigas políticas cresciam, o rei começava a desconfiar da lealdade de Lee Byung. E quando uma carta anônima acusou o príncipe de trair a coroa por amor a uma mulher misteriosa, tudo desmoronou. Ele foi chamado para depor, e sem provas, foi condenado. Seria enviado para a fronteira, para um posto militar conhecido por matar até os mais experientes. Ela tentou impedir, tentou explicar, tentou implorar. Mas naquele mundo, uma figurante não tinha voz. Se você já amou em silêncio, se já quis proteger alguém mesmo sem saber como, você entende o que ela sentiu naquele momento, porque ver ele partir, montado num cavalo escuro, com o olhar firme e o rosto sem lágrimas, foi como se o tempo parasse. Ela quis correr,
gritar, implorar mais uma vez. Mas tudo o que conseguiu foi ficar ali, segurando uma carta que ele havia deixado. Uma carta manchada, com palavras que pareciam escritas em sangue. E no fundo, ela já sabia. Aquilo não era o fim. Era apenas o começo da parte mais difícil. Se estiver aprovado, sigo para a parte 2. Ela não conseguiu dormir naquela noite. A carta dele, amassada entre os dedos, parecia pulsar como um último suspiro. As palavras eram simples, mas carregavam um peso que ela nunca esqueceria. Ele dizia que, mesmo sem saber quem ela era de verdade, ainda assim escolheria amá-la, e que se o destino fosse cruel, então ele lutaria contra o próprio tempo para voltar. Foi a primeira vez que ela chorou sem esconder. Porque agora não era mais uma história que ela lia. Era a vida dela que estava em jogo. Nos dias que seguiram, o palácio parecia um campo minado. Jo Eun-ae assumiu a posição de mulher virtuosa, fingindo preocupação com o príncipe, enquanto secretamente espalhava de notícia de sua morte iminente. Lee-gyu se aproximava a cada dia, sempre com uma desculpa nova para protegê-la. Mas Sun-cheok já não confiava em ninguém. Sentia que estava presa numa rede invisível, onde cada gesto era observado, cada palavra podia ser usada contra ela. Foi então que ela começou a investigar. Descobriu documentos falsificados, promessas feitas por Lee-gyu a outros nobres e uma carta escrita por Eun-ae ordenando o sequestro de Young So-gyeom, o único amigo fiel que ela ainda tinha. Foi nessa busca que ela encontrou algo inesperado. Um espelho antigo, escondido numa sala esquecida. Quando tocou nele, uma dor aguda atravessou seu corpo, e ela se viu fora dali. Por um segundo, voltou para o mundo real. Viu seu corpo adormecido numa cama de hospital, cercado por máquinas, e ao lado dela, uma mulher com o mesmo rosto. Miss Kai, a versão dela que havia ficado. Tudo começou a fazer sentido. A troca não foi acidental, houve uma conexão entre duas almas, uma fugindo do vazio, a outra desejando sentir algo. E agora, ambas estavam em mundos trocados, tentando sobreviver em realidades que não eram suas. O espelho era o elo, e o tempo estava se esgotando. Ela precisaria escolher, voltar ou ficar. Mas como escolher, quando o coração já havia criado raízes naquele lugar? Enquanto isso, rumores chegaram até ela. Diziam que Lee Byung estava morto, que seu corpo havia sido encontrado, envolto em sangue, com o símbolo do clã rebelde gravado no peito. Ela não acreditou, não podia acreditar. Mas quando Young So-gyeom voltou, ferido, e confirmou que viu o ataque que segurou o corpo, ela caiu. Pela primeira vez, sentiu que o chão sumia, porque havia uma diferença entre medo e certeza. E agora, a certeza doía mais do que qualquer dúvida. Por dias, ela se trancou. Não falava, não comia, apenas revivia cada momento. O jeito que ele sorria de lado, as mãos grandes que pareciam segurar o mundo, o silêncio confortável entre eles. Se você também carrega uma escolha que doeu, então entende o que ela sentiu ao pensar que talvez tivesse amado tarde demais. Que talvez, se tivesse dito algo antes, ele ainda estaria ali. Mas o tempo não volta. E naquele mundo, o silêncio custava caro. E foi exatamente nesse silêncio que Lee-gyu tentou agir. Se aproximou dela com promessas doces, dizendo que a protegeria, que a faria rainha, que apagaria toda dor. Mas ela já sabia demais, já enxergava a frieza por trás do olhar, e então recusou. E ali, ele mostrou sua verdadeira face. Disse que não precisava do amor dela, apenas do nome, e que, se fosse necessário, destruiria todos ao redor até conseguir o que queria. A ameaça estava feita, e ela sabia que estava sozinha, ou pelo menos era o que pensava. Porque naquela noite, quando as luzes se apagaram e o desespero voltou, algo inesperado aconteceu. Ela ouviu passos, correu até o pátio, coração acelerado, e ali, coberto de poeira, com os olhos mais vivos do que nunca, estava ele. Lee Byung, vivo, ferido, cansado, mas de pé. Disse que sobreviveu por causa de uma promessa, que mesmo no inferno se lembrava do rosto dela, e que agora nada mais o impediria.
Eles se abraçaram como se o mundo pudesse ruir ao redor. E naquele instante, ela sentiu que talvez ainda houvesse tempo, que nem toda a história precisa acabar em tragédia. Mas o destino ainda tinha planos, porque logo após o reencontro, chegou uma nova carta, um convite, da xamã, dizendo que a troca de almas estava se desestabilizando, que o outro mundo estava colapsando e que em breve ela teria que decidir. Se isso te tocou, você sabe o que fazer. E o que ela faria? Voltar para o mundo onde sua vida era real, mas vazia? Ou permanecer onde encontrou amor, mesmo sendo uma intrusa? A resposta virá, mas talvez seja tarde demais. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. O coração estava dividido entre dois mundos, duas vidas, dois destinos. De um lado, a promessa de um amor que cresceu no lugar errado, mas floresceu como se fosse certo. Do outro, a realidade que chamava por ela, um corpo adormecido em algum hospital, esperando por uma alma que talvez já não quisesse mais voltar. A carta da xamã não deixava dúvidas. O equilíbrio entre os mundos estava desmoronando. Se ela não escolhesse logo, ambos poderiam ser destruídos. Li Bion a observava em silêncio. Ele sabia que havia algo que ela escondia. Sentia isso nos olhos dela, sempre que ela sorria com dor. Quando finalmente contou tudo, que era de outro mundo, que não pertencia àquela história, que talvez tivesse que ir embora. Ele não disse nada por um tempo, apenas a segurou forte. E quando falou, foi como se ela tivesse esperado aquelas palavras a vida inteira. Ele disse que não importava onde ela estivesse, que o amor deles era maior do que qualquer realidade, e que mesmo que ela partisse, ele esperaria, nem que fosse por 1000 anos. Mas algo dentro dela dizia que o fim estava próximo. O mundo começou a dar sinais. O espelho rachou, as vozes começaram a se misturar. Em certos momentos, ela via flashes da vida real. Via Miskai vivendo sua rotina, sentindo sua presença. E do outro lado, sentia também a dor de perder tudo aquilo que havia conquistado. Porque agora, Suncheck não era mais uma figurante. Ela era parte daquela história. Ela tinha mudado os rumos, tocado vidas. Transformado até o príncipe mais temido em alguém capaz de amar. Mesmo assim, o universo cobrava sua escolha. Yigyu avançava no jogo político, espalhando boatos de que ela era uma impostora. Jo Eun-ae, agora sem máscaras, revelava seu lado sombrio, tentando tomar o trono através de chantagens e alianças obscuras. E no meio disso tudo, a guerra batia às portas do reino. O tempo não perdoava e a decisão precisava ser tomada. Na véspera da grande batalha, ela foi até a caverna onde tudo começou. Levava o espelho, agora rachado, nas mãos. A xamã a esperava com olhos tristes. Disse que qualquer que fosse a escolha, haveria dor, mas também disse que não existem erros quando se escolhe com o coração. E então, naquele instante, ela viu tudo de novo. O sorriso de Li Bion, o toque quente das mãos dele, os momentos simples que pareciam eternos. Mas também viu o quarto de hospital, a mãe segurando sua mão, os amigos chorando pela ausência. Ela era amada nos dois mundos. Mas não podia mais ficar nos dois. Quando voltou, encontrou o palácio em caos. A guerra tinha começado. Yigyu havia tomado o controle da guarda. Disse que ela era uma bruxa, que precisava ser julgada. Li Bion apareceu no último instante, enfrentou o antigo aliado, mesmo ferido. Lutou como um homem que já não temia a morte. E quando Yigyu caiu, derrotado, todos viram a verdade. Ela não era uma ameaça, era esperança. Mas o espelho começou a brilhar. Era hora, não havia mais como adiar. Ela olhou nos olhos dele, disse tudo o que não havia dito antes, que o amava, que nunca imaginou sentir algo assim, que se pudesse, viveria ali para sempre, mas que não podia deixar uma parte de si morrer, e que onde quer que estivesse, ele viveria dentro dela. Ele a beijou como se o mundo fosse acabar. E talvez, de certo modo, fosse mesmo. Quando atravessou o espelho, sentiu como se estivesse deixando um pedaço da alma para trás. Acordou no hospital, rodeada por máquinas, lágrimas e alívio. Miska havia deixado uma carta. Dizia que entendeu tudo, que o amor de verdade transforma, mesmo quando é breve, e que ela era agora parte das duas, para sempre. Meses se passaram. A vida seguiu, mas em cada passo, em cada gesto, havia a lembrança dele.
E um dia, no metrô lotado, ela ouviu uma voz familiar, olhou para trás. E ali, entre rostos desconhecidos, estava ele. Não como Lee Byung, mas como alguém comum, com os mesmos olhos, o mesmo sorriso. Seria possível? Ou era apenas o coração ainda preso ao que viveu? Se isso te tocou, você sabe o que fazer, porque às vezes o amor não precisa fazer sentido, só precisa existir. E talvez a história deles ainda não tenha terminado.